Aqui a nossa grande dificuldade em acompanhar uma fala como essa é que, em geral, nós ouvimos a partir das conclusões que temos, das avaliações que já estão presentes dentro de nós. Isso nos impede de ter um contato direto com o verdadeiro escutar do que está sendo colocado aqui. Quando falamos sobre saúde mental, ansiedade, depressão, medo, raiva, angústia, a dor da solidão, esses temas abordados aqui, eles na verdade se mostram como um convite para uma direta visão do que isso representa dentro de nós, para cada um de nós. É porque não temos a compreensão, é porque não temos uma clara visão que permanecemos constantemente vitimados por isso. O nosso enfoque aqui, dentro destas falas, é lhe mostrar a possibilidade de ir além do sofrimento. Me refiro a esse sofrimento humano, presente nesta condição psicológica em que a mente se encontra, nesta ausência de liberdade, de clareza, lucidez, nesta ausência de saúde. O que é esta saúde para a mente? A mente que conhecemos é a mente do estresse, da ansiedade, da depressão, das preocupações. É uma mente sobrecarregada de pensamentos. Há uma grande inquietude interna dentro de cada um de nós. Nós temos um volume enorme, extraordinário de pensamentos. E é importante que se diga isso aqui. Nós nem mesmo temos ciência de todo este volume interno, o que produz um grande desperdício de energia, o que causa estados internos de contradição, conflito e sofrimento, constantemente, em cada um de nós. Quando nós chegamos a um ponto de profunda dor psíquica, emocional, interna, nós procuramos ajuda. Nós procuramos um especialista. Ou procuramos na religião, em doutrinas religiosas, uma saída ou resposta para esse estado conflituoso de sofrimento psíquico. Nós não compreendemos a verdade sobre como a mente em nós acontece, como ela funciona. Não compreendemos porque não estudamos. Você estudou física no colégio, estudou química, matemática. Você estudou português, inglês. Mas você não teve na vida uma escola que lhe foi mostrada
apresentada para estudar a si mesmo. Aprender sobre o autoconhecimento é descobrir a verdade sobre como você funciona, psicologicamente, internamente, como a mente processa sentimentos, emoções, sensações, pensamentos. Essa qualidade de pensar, sentir e agir na vida, ela está sendo determinada por esta condição interna em que nós nos encontramos. E o fato é que nada sabemos sobre isso, porque nós não estudamos a nós mesmos. E porque você não sabe, e porque você não conhece, e porque você não compreende. Sim, você tem um conhecimento sobre você, um saber sobre você. Mas aqui estamos nos referindo a um novo perceber, que é a presença da compreensão. O seu real conhecer, o seu real saber, não é aquilo que você sabe sobre você. Não é aquilo que você conhece sobre você. A ilusão presente em você é de que você sabe quem você é, de que você conhece a si próprio. Porque você tem um nome e uma história e se confunde com essa história, com esse nome. É porque você usa o pronome eu na primeira pessoa. É porque você faz uso de pronomes como minha, meu. Você se confunde com a história que tudo isso representa. Você não sabe a verdade sobre você, porque você não se conhece. E o que você sabe sobre você é a história que o pensamento em você guarda sobre quem é você. Nós estamos vivendo dentro do campo da ideia, do pensamento. Assim, as ideias, os pensamentos estão nos sustentando em um terreno que é a representação das lembranças, das memórias, das recordações. Isso não lida com a verdade do momento. Isso não lida com a compreensão da vida aqui e agora, neste instante, se revelando. Isso é algo que apenas está lidando com experiências passadas, com memórias do que já foi. Se aproximar de si mesmo, neste aprender sobre o autoconhecimento, é eliminar da sua vida a presença de toda forma de sofrimento, de toda esta desordem, nesta ausência de saúde psíquica, de saúde na mente. A mente livre é a mente lúcida, esclarecida. É a mente desconhecida do pensamento. Nós temos chamado de mente. Na realidade, algo além da mente, que poderíamos chamar de a não-mente em você. A presença de uma inteligência para lidar com a vida como ela acontece, sem o pensamento, sem a ideia, sem este terreno, sem este campo, que é o campo do conhecido. Observe que a vida
não é aquilo que o pensamento diz ser a vida, mas sua visão desavisada, seu escutar desavisado. É o escutar de alguém que está ouvindo a vida a partir do pensamento. A sua visão desavisada é a visão de quem vê a partir da memória. E o que vê, de fato, não compreende. Não compreende porque avalia, interpreta, julga a partir de conclusões deste observador. O observador em você é você como uma pessoa. É a pessoa que, de uma forma desavisada, está lidando com a vida como ela acontece. Ela não se deu conta de que não está lidando com a realidade, está lidando apenas com uma projeção de visão particular, de visão de mundo. É isso que distorce, é isso que falseia, que falsifica a verdade do momento. É isso que lhe coloca nesta posição de ignorância, em uma separação entre você e a vida. Isso ocorre porque nos falta esse aprender sobre nós mesmos. Nos falta esta visão clara, real, da vida, como ela acontece. Uma visão possível quando não há mais este observador. O observador que é a pessoa em você. É o que se aproxima de uma forma desavisada do momento presente. Por isso que aqui estamos alertando você. Estamos colocando para você a possibilidade de investigar a natureza da verdade sobre você, sobre si mesmo. É isso que lhe dá o alerta. É isso que lhe mostra de uma forma avisada que a vida não é como o pensamento diz que ela é. Como o observador, que é o eu, está olhando para ela. É o que nos permite escutar a vida, olhar para a vida, olhar sem o eu, escutar a vida, escutar sem a pessoa. A compreensão requer a presença de um cérebro quieto, de uma mente silenciosa, de um coração inclinado para a compreensão. O contato com o momento presente é a base para esse escutar, para esta qualidade nova de visão e de sentir sobre a vida dentro de nós mesmos. E nós não podemos ter um contato com o momento presente a partir do passado, a partir das memórias, recordações e lembranças que trazemos. Por isso, nós precisamos, na vida, aprender a arte da meditação. O que é meditação? Meditação é esse encontro com o instante. É uma qualidade de encontro onde você, como uma pessoa, como alguém que está vindo do passado, não está mais presente. Quando é que você vem do passado como pessoa? Quando o que se mostra presente aqui está dentro deste campo, que é o campo da ideia, do pensamento. Quando você conversa com alguém,
O que você tem a dizer é a partir do pensamento que você tem sobre aquele dado assunto. Num diálogo, duas pessoas se encontrando, na verdade, temos aqui um encontro no campo da ideia, no campo do pensamento. Essa troca de informações é a troca de memórias, de lembranças, de ocorrências guardadas em nós neste formato de memória. É o que tratamos com ele ou ela, é o que ele ou ela trata conosco. Não estamos lidando com o momento, não estamos lidando com a vida, estamos lidando com a memória. A memória é a presença do passado. E o passado é a presença do conhecido, nesse conhecimento da pessoa. Será possível um contato com a vida como ela é, sem a imposição da história, da memória, do passado? Então temos a possibilidade de uma revelação de algo além da mente, como nós conhecemos. Além desta mente que vive no peso da ausência da liberdade, da clareza, da lucidez. É a não lucidez, é a não clareza, é a não liberdade, a presença de uma mente aflita, conflituosa, em sofrimento. Portanto, saúde mental é ausência da mente como nós conhecemos. A mente que conhecemos é a mente ansiosa, deprimida, angustiada, sobrecarregada de problemas. Olhe para si mesmo. Todos nós conhecemos o que é inveja, ciúme, apegos, desejos, medos, angústia, a dor da solidão. Todos nós sabemos o que é o estresse, o tédio, a raiva, os momentos coléricos que temos. Todos nós sabemos o que é a frustração, a decepção, a traição. Todos nós sabemos o que é o sofrimento. Agora repare o que acabamos de colocar. Todos nós sabemos ou todos nós vivemos isso. Aqui seria mais acertado dizer que todos nós vivemos isso. Mas o que de fato sabemos sobre tudo isso? Nós estamos vivendo assim desde pequenos? Há uma constante busca ou procura por algo além de tudo isso. Quando procuramos uma ajuda do lado de fora, quando buscamos na terapia, ou na filosofia, ou na religião, mas nós não nos damos conta. A verdade que ninguém pode assumir essa responsabilidade por nossa própria liberdade, por nossa própria paz e felicidade, a não ser nós mesmos. Por isso estamos enfatizando com você a beleza de um encontro com a meditação, que é um encontro com a vida. Como ela acontece? Examinando, olhando, investigando, tomando ciência de como o pensamento em nós se processa.
o sentimento também, as emoções, sensações, e como essas ações que tomamos na vida, elas estão surgindo, elas estão acontecendo. Tomar ciência de si mesmo, descobrir a verdade sobre você, é ir além deste mim, da pessoa que você reconhece sendo você. Portanto, todos esses quadros conflituosos de desordem, sofrimento, investigar isso é ver a possibilidade aqui na vida de assumir a realidade de algo além desta velha condição. Esse é o seu real encontro com o divino, o real encontro com Deus. A realidade deste ser é a verdade da vida. A realidade divina é a realidade sobre você. Quando o ego não está, quando a pessoa não está. O ego, a pessoa, a mente que nós conhecemos é a presença da desordem, é a presença do sofrimento. Assim, olhar para isso, escutar isso, tomar ciência desta dada coisa, é descobrir a verdade sobre você. Quando enfatizamos aqui a beleza desse aprender sobre nós mesmos, a ênfase consiste nesse olhar, nesse escutar, nesse perceber. O olhar é novo, o escutar é o que nós conhecemos. Em geral, nós estamos ouvindo, não há o escutar. Em geral, nós estamos vendo, mas não há o olhar. O que diferencia esse olhar deste ver é que para ver você está presente, avaliando a partir do passado, tirando suas conclusões, crenças, avaliações sobre aquilo que está sendo visto por alguém vendo. Enquanto que o olhar é o perceber, que não colore, que não avalia, julga, compara, aceita, rejeita. É a presença do olhar que lhe traz a clareza do perceber, da visão sem o eu, sem o ego. Esse é o nosso real contato com a vida neste momento. Nesse olhar, a presença da não separação, porque não há esse particular eu no olhar, a pessoa no olhar. Temos neste olhar a visão da vida, nesta inteligência, neste ser, que é você em sua natureza real. É esse olhar para a vida, a partir de uma visão divina, a lucidez, a presença da inteligência, a real clareza. O que vale para esse escutar sem alguém. Quando, em geral, você está ouvindo, fazendo avaliações. Quando você está ouvindo, você está concordando ou discordando, aceitando ou rejeitando, a partir de si mesmo, aquilo que você está ouvindo.
Quando ao escutar, há uma clareza, há uma lucidez, há uma percepção. Isso não é pessoal? A realidade da vida é a realidade de Deus. Quando aqui com você estamos colocando a verdade de um encontro com a vida, estamos sinalizando a beleza de um encontro com Deus. Portanto, a pergunta é: como encontrar Deus? É a ciência da revelação que nasce do autoconhecimento. É a presença da meditação que lhe permite esse olhar que acabamos de colocar. É isso que lhe permite esse escutar. É o escutar sem alguém. É o olhar sem alguém, que revela aquilo que aqui está presente neste encontro com Deus. Em geral, quando as pessoas usam a expressão Deus, verdade, o divino, a suprema realidade, elas colocam isso para o futuro. No entanto, quando há esta percepção, essa qualidade de olhar, de escutar, fica muito claro. A realidade suprema, a verdade de Deus, não é algo no futuro para ser constatado, encontrado, realizado. É aquilo que se revela aqui e agora, quando não há mais a ilusão do modelo da mente egóica, desta mente condicionada, desta mente conflituosa. A realidade se mostra presente aqui, como sendo a verdade deste ser, que é a realidade de Deus. Não é você como alguém, como uma pessoa, tendo um encontro com Deus. É a realidade de Deus se revelando aqui. Se não há mais a ilusão do eu, a ilusão da pessoa, a ilusão de uma identidade que se separa do momento presente. E ao se separar, tira conclusões, faz avaliações, aceita ou rejeita a vida como ela acontece. Essa é a desordem psicológica. Portanto, saúde mental é a liberdade de uma mente livre da mente como nós conhecemos, de um cérebro livre do cérebro que nós conhecemos, de um coração livre do coração que nós conhecemos. Há algo novo aqui, presente, que está além do conhecido, além deste campo de ideia e pensamento, como temos orientado a particular vida da pessoa que acreditamos ser. Ouvir diretamente isso é escutar. Ver diretamente isso é olhar. Este ver, este ouvir, não é para alguém. É a compreensão, a presença de uma qualidade de estado inteiramente desconhecido do pensamento, da ideia, desta pessoa que o pensamento tem projetado, tem imaginado, está sustentando como sendo nós mesmos.
Não há pessoa aqui. Temos a vida aqui. É a vida, a presença deste momento. A ideia da pessoa é um conceito que o pensamento está estabelecendo como sendo real. Não há nenhuma verdade no pensamento. É apenas uma imagem que ele está estabelecendo. E você tem se confundido com isso. Está se confundindo com uma imagem, com uma construção do pensamento sobre quem é você. O mesmo pensamento está sobre a vida, produzindo uma ideia com a qual você se confunde, na qual você acredita. E, portanto, há essa sustentação da separação entre a realidade daquilo que é você e a vida real. A presença do pensamento está reproduzindo uma ideia. É com essa ideia, é com esse pensamento que a pessoa está se estabelecendo como uma entidade que se separa, que se vê existente, lidando com o momento. Algo inteiramente falso, ilusório. A liberação do pensamento é a liberação da ilusão do mundo para este alguém. É a liberação deste alguém nesta relação com este mundo. É a ciência da verdade, a realidade deste ser, a realidade da paz, do amor, da felicidade. Quando aquilo que aqui está presente é a realidade suprema, é a verdade de Deus. Isso é você quando não há mais a ilusão. Quando não há mais a presença do pensamento nesta qualidade de mente que nós conhecemos. É o que estamos aqui com você trabalhando nesses encontros. Nós temos encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos, aprofundando isso com você. São 2 dias de uma forma online. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros online nos finais de semana. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A ação real é aquela que nós desconhecemos, porque ela nasce da inteligência. Ela não nasce desse modelo medíocre de existência que nos foi dado como padrão de vida. Ela não carrega intenções, ela não carrega motivações particulares e pessoais de um centro